Eu fiz uma pesquisa também na internet que eu lembro de uma corrida há muito tempo atrás também, em que uma corrida de Fórmula 1, em que o Nigel Mansell havia acabado de entrar na última de um total de 69 voltas da corrida. Então ele já estava na 69ª volta. Poucos minutos antes, o Mansell tinha completado a volta mais rápida da corrida toda, a 65ª volta, lá do circuito de Montreal, no Canadá. Então foi um grande prêmio que aconteceu no Canadá em 1991. Então, quando o Nigel Mansell começou a última volta, ele relaxa um pouco, começa a comemorar, começa a acenar para a multidão e começa a reduzir a velocidade. Então, nesse momento de distração, ele contorna uma curva devagar demais e o giro do motor fica tão baixo que não consegue alimentar o alternador. E o carro dele simplesmente apaga e ele não consegue fazer o carro ligar novamente. Com isso, o Nelson Piquet ultrapassa e cruza a linha de chegada, conquistando o primeiro lugar no pódio. Nigel Mansell termina a corrida em 6º lugar. Então, esse exemplo é um caso em que Mansell não tinha terminado a corrida, mas ele estava contando a vitória antes de cruzar a linha de chegada. Ou seja, ele não tinha terminado ainda toda a trajetória e ele estava comemorando antes, começou a acenar para o público, como se ele já tivesse ganhado. Eu assisti também outros vídeos bastante similares a esse, no futebol, por exemplo, quando um goleiro comemora cedo demais. Eu vi um caso onde o jogador bate um pênalti, a bola bate na trave e sobe. E nesse momento, o goleiro começa a comemorar. Só que quando a bola cai, ela vai pingando para dentro do gol, por trás do goleiro que tinha comemorado também antes da hora. Vi a mesma coisa também no vôlei, no voleibol, no ciclismo, em corridas, até mesmo em pescaria. Por isso que dizem que tem história de pescador, porque o maior peixe é sempre aquele que escapou. Que às vezes o pescador está pescando um peixe, é o maior de todos e justamente aquele que escapa. Ele comemora antes de pegar esse peixe. E também tem quantos acidentes de carro também acontecem quando as pessoas estão retornando de uma viagem, ou estão quase chegando em casa, ou quase chegando no destino. Então muitas vezes acontece o caso de nós relaxarmos, e quando nós relaxamos antes da hora, pode acontecer um obstáculo adicional. Então eu já tive, por exemplo, casos semelhantes, onde eu estava finalizando a preparação de alguma aula, ou finalizando a preparação de alguma palestra, ou mesmo de conteúdo de lives, onde eu relaxei um pouco, e assim que eu relaxei, porque eu já estava quase no final, apareceram outros obstáculos no meio do caminho, que eu tive que resolver antes de conseguir terminar de preparar a aula, ou a palestra, ou o conteúdo da live. Só que se eu ficasse autodramatizando nessas situações, eu ficaria paralisado, reclamando, me queixando, me colocando na posição de vitimismo e não conseguiria terminar o que já estava quase no final. Então, quando nós autodramatizamos a situação, nós demoramos mais tempo para retomar o nosso caminho de volta. Então, no livro A Guerra da Arte, ou no livro Como Superar Seus Limites Internos, Steven Pressfield, ele diz assim para nós não abrirmos o saco dos ventos. Ou seja, nós não devemos relaxar ou nós não devemos desistir quando nós estamos quase chegando no nosso objetivo.